Cavalheiros, cá estamos no dia 25 de dezembro. Eu vou dar um presente de Natal para vocês, certo? Aqui eu tenho um motor V6 muito especial, que nós estamos aqui em serviço. É o famoso C30A da Honda Motor Company, o motor do Honda ENSX. E se vocês viram recentemente o vídeo que eu gravei do Honda aqui explicando toda a história da importância do Honda ENSX para a indústria de supercarros do mundo, né? Lá vocês viram que não só a estrutura do carro, mas também o motor, ele era diferenciado, certo? E eu vou explicar tudo para vocês como que a Honda fez com o motor aqui com baixo deslocamento ser um dos motores mais importantes dos anos 90. Eu vou mostrar em detalhes para vocês o que eu consigo acessar aqui com certa rapidez. Certo? E também aqui eu vou explicar coisas como o que é o VTEC, porque esse foi um dos primeiros motores a implementar a tecnologia na Honda, por que ela é importante e vamos dar uma olhada nos detalhes também, nas entranhas aqui. Vou desmontar algumas coisas rapidamente para explicar tudo isso para vocês, certo? Então, você está aí de meia, você está com o teu pijama, tua touquinha, já está com aquela azia lá da rabanada de ontem, né? Então toma esse digestivo aí para você agora, beleza? Então primeiro, cavalheiros, vamos falar, antes de eu falar do motor do powertrain que a gente tem aqui, ó, V6 e câmbio manual, eu vou falar do que está ao redor, né, da estrutura do carro, porque é importante, tendo em vista o que as outras fabricantes de supercarros faziam na época, né? A Honda foi uma das primeiras a utilizar alumínio na fabricação, né, dos componentes estruturais da carroceria do Honda NSX. E a gente percebe isso aqui nos componentes do quadro ou do agregado traseiro, que é o alojamento aqui, a parte estrutural que mantém o trem de força parafusada no carro. Então nós temos aqui, visualmente, a gente consegue acessar o quadro, né, que é feito de alumínio, e eu percebo que ele tem uma fundição própria. Veja que todo esse membro aqui, ele é um membro feito de alumínio, a gente percebe isso pela cor do metal, né? Ou lendo também o spec sheet do carro, também dá para saber desse jeito. E também percebe-se que o tamanho da barra, né, e o desenho dessa barra, ele é muito slim, ele é muito esguio, né? Ele é magrinho. Isso porque a Honda estava preocupada aqui com o peso do carro. Então ela constrói o componente aqui. Isso aqui parece ser eu sempre faço uma comparação aqui com ossos humanos, né? Porque isso aqui é a estrutura aonde o restante do músculo vai ser acoplado, né? E veja como a estrutura ela é uma estrutura bem orgânica. A gente estava em 1990 aqui. Isso daqui não é normal. Os italianos ainda estavam pegando barra de ferro assim, ó, e soldando uma na outra e fazendo umas treliças. A Honda já estava fazendo a estrutura do quadro em fundição em alumínio ainda, né? Que era um processo diferente de fabricação do que do ferro, que na época mais barato e mais fácil, mas 30% a 40% mais pesado, né? Então, além deles trabalharem com metal mais leve, também eles fizeram toda a estrutura aqui com fundição e a gente percebe esses reforços, né, que parecem aqui ossos, parece a clavícula, tal. Aqui parece uma bacia, né? Isso em 1990. Então eu tenho uma estrutura de bandeja em duplo A, eu tenho um A aqui, olha lá, 3 pontos de fixação e aqui a manga de eixo. E lá embaixo eu tenho também um outro A, 3 pontos de fixação, manga de eixo parafusada em cima e embaixo. E isso isola esse movimento das rodas aqui e faz com que a roda sempre tenha um ângulo de contato com a rua, com o pneu sempre apoiado assim e não assim, certo? Isso permite o controle desse ângulo de suspensão e isola o movimento da carroceria aqui da massa da roda, freio, tudo isso daqui que está não suspenso pela mola, certo? O unsprung weight que a gente fala. E dá uma olhada nessas bandejas maravilhosas. Olha como que os caras, em 1990, até nas bandejas que são feitas em alumínio, aqui a BMW Motorsport, por exemplo, ainda estava fazendo as suas suspensões utilizando braços de ferros mais densos, mais pesados. E a Honda, ó, criou todo um mecanismo que parece um osso, parece o que? Um osso externo aqui das costas, uma clavícula, né? Onde ela trabalha aqui com componentes super orgânicos e com alívio de peso. Então existe a parte estrutural, né, que vai lidar com as forças que estão sendo
imprimidas aqui no movimento desse componente, né? A gente tem essa espécie de treliçamento, mas aonde não precisa ter massa, a Honda vai lá e cavou os buracos. Dá uma olhada aqui na parte inferior de novo aqui, ó. Usar alumínio em suspensão não era coisa comum nessa época. Mas além disso, além de usar alumínio na suspensão, a Honda foi lá e abriu os buracos onde não era necessário ter alumínio excedente, né? Excedente de alumínio. Então a peça faz a sua função, ela fica rígida, mas ainda assim ela é muito leve. Uma outra coisa que chama atenção no quadro do Honda, né? Além de leve, além de funcional, né? e estruturalmente rígido, nós temos um outro processo de fabricação, aqui com estamparia, esse membro traseiro, este membro traseiro, ele é feito com chapas, né, que são depois soldadas. A gente percebe aqui um dos pontos de solda, e aqui foi uma das partes onde a Honda teve que reestruturar, né, ou reforçar a carroceria, porque esses pontos de solda vão dar uma certa rigidez torsional para essa peça, quando você estiver fazendo curva lá a 160 por hora e você vira o volante e o carro tem que acompanhar o movimento. Todo o carro, se a gente imaginar, aqui são 3 molas que nós temos aqui. Nós temos o pneu, esse dá para controlar só fabricando um pneu novo. Nós temos a mola e o amortecedor, que é um outro ponto de amortecimento e flexão aqui. E o terceiro é essa barra. Essa barra também ela torce, né? E aqui foi um dos pontos que eu falei lá que o Senna teve que melhorar o projeto, né? Ele andou no carro e pensou, cara, o carro está muito mole, vocês precisam reforçar essa carroceria. E aqui a Honda ela ganhou refazendo esses componentes estruturais com pontos de solda nova e mudando também o formato. Eles atingiram 40% de rigidez torsional, de aumento dessa rigidez, se comparado com o projeto original lá na fase de protótipo, né? Isso após o feedback do Senna. Quer ver uma outra coisa? Vamos dar uma olhada na carroceria, aproveitando que ela está lá fora também. Vamos dar uma olhada no cofre do motor do NSX. Não é todo dia que você vê isso, cavaleiro. Então, aqui é onde tudo isso é parafusado. Tem os pontos de fixação aqui, ó, dos coxins, certo? Eu tenho um outro ponto traseiro aqui. E aquele trem de força inteira, ele é fixado aqui, onde eu estou agora. A gente percebe alguns pontos como as linhas de arrefecimento, algumas linhas do sistema hidráulico ali, do tanque de combustível que está aqui, né? E veja onde que a Honda posicionou. Eu estou atrás do carro, né? O passageiro e o motorista sentam lá na frente. A Honda posiciona o motor aqui, ó, no meio do carro, na parte traseira, para ter um equilíbrio de peso melhor, certo? Então, dinamicamente, esse carro ele tem uma tendência de fazer a curva com mais eficiência, com mais facilidade, sem pendular muito, né? É só você pegar aí um ioiô. Quanto mais longe tiver a massa do ioiô do teu ponto central aqui, certo? Maior vai ser a alavanca e mais difícil é controlar ele. O mesmo acontece aqui no carro, certo? Você nunca brincou de ioiô, não é dessa época? Mas por último, também o que eu quero citar, ó, aqui ó, a gente tem os pontos de solda do carro, né? Aqui a gente tem alguns reforços de travessas, ó. Dá uma olhada aqui, soldadas, né? E tudo isso, alumínio, cavalheiros. Isso era raro na época. E por fim, o que mais que eu posso dizer? Dá uma olhada, esse carro está com 180 mil milhas. Teve dono, né? Teve dono, com certeza. É difícil encontrar um carro nessas condições, com esse tempo de uso e quilometragem rodada também, que são coisas diferentes. Bom, cavaleiros, aqui de volta para o motor, que é o escopo desse vídeo. Eu já mostrei a estrutura do carro, né, de quão leve ela é, quão bem pensada ela foi. E agora a gente tem que mostrar o ponto de polêmica do NSX. Porque muitas, assim, individualmente, esse motor ele é muito bom. Tá? Se a gente pensar em desempenho de máquina, de motor, de entrega de trabalho por gasolina consumida, esse daqui é um dos melhores motores dos anos 90, certo? E muitos dizem que talvez a Honda errou na quantidade de cilindros, errou no deslocamento, e depois eles vão lá e dar uma aumentadinha depois, né? A gente está aqui na primeira geração ainda. E eu soltei recentemente aqui no canal também um vídeo que eu fiz um ranking dos motores 6 cilindros mais icônicos e importantes
da história, né? E por acaso eu não botei o C30A. Mas Guilherme, como é que você está falando que esse daqui é um dos melhores motores e mais importantes da década de 90 e você não cita ele nesse ranking que você fez? É que o ranking avaliava outras coisas também, como a longevidade e aplicação de serviço em carros, né? Aqui o C30A, eu já fiz vídeo mostrando na aplicação original, lá no Honda Legend, né? Clica aqui para ver se você quiser saber mais sobre o serviço que a gente fez lá no Legend, muito parecido, né? Só que é um motor que ele não ele foi vendido assim em 2 décadas, basicamente, para depois sair de linha, né? Os outros motores que eu falei estavam presentes em muitos outros carros com muitas outras configurações. Mas isso não denigre a capacidade aqui do C30A, que vai ganhar um vídeo só dele, diferente daqueles outros lá que eu não citei o busto também. Depois eu faço um vídeo só do busto, porque o busto também, assim, não era aquela grandes coisas, teve a versão do Motorsport, enfim. Aí o que a gente está falando aqui? Eu estou falando de o quanto que esse motor entrega versus o deslocamento dele, versus o tamanho dele. Esse motor ele é mais potente que muitos carros turbinados de 6 cilindros da época. E aqui é tudo naturalmente aspirado. E tudo isso graças a uma tecnologia chamada VTEC e uma outra tecnologia também chamada de variador de plenum. E como é que eu explico isso para vocês? Vamos lá para a tela agora que eu vou precisar te falar de números e aí vocês vão entender melhor. Então, cavaleiros, eu fiz uma lista aqui dos motores ali da década de 90, de todas as montadoras que fabricam carros esportivos, né? E fiz um comparamento aqui, eu peguei só os motores de 6 cilindros, então eu tenho aqui ó, BMW, Honda, BMW, Porsche, Mercedes, Toyota, Nissan, Alfa, Porsche de novo, Jaguar até apareceu aqui nessa lista. Só para fins a gente ter um padrão aqui de comparativo, certo? Então eles são motores que vão de 4 a 3 litros, certo? O Honda, por acaso, ele começa com 3 litros, o C30A. E eu peguei a potência que eles produzem e dividir pelo deslocamento. Isso vai me dar uma razão de potência por deslocamento e essa é a minha referência aqui de eficiência ou de motor que consegue produzir muita potência versus a construção dele, o deslocamento ou o mesmo nível ali de espaço que eu tenho dentro do cilindro, né? E isso, no meu ponto de vista, é uma das melhores formas de você avaliar um projeto do ponto de vista mecânico, do ponto de vista técnico. Quanto maior for esse número, potência dividido por deslocamento, mais próximo de um motor de competição esse motor de rua estará, certo? Essa é a ideia aqui. E olha que interessante, eu posso travar aqui, se eu analisar só essa daqui, ó, eu tenho lá o Jaguar com um motor de 4 litros produzindo apenas 245 cavalos, o que dá por volta de 61 cavalos por litro. Eu vou aumentando, depois eu entro na Porsche aqui com 70, eu tenho vários caras num nível de 70 aqui. Então Porsche 993, Mercedes 300 SL aqui que seria o M104, né? A Mercedes aqui com 6 em linha dela de 3,2 litros, fazendo 230 cavalos, por volta ali de 70 cavalos por litro. E todo mundo, olha quem tá aqui, ó, o Supra aspirado, o 2JZ GE, o aspirado, produzia só 75 cavalos por litro. Não é só, isso é muito, tá? Mas ainda assim, pouca potência. Na verdade, é bastante potência para deslocamento se você considerar a época, tá? Mas ainda assim, veja que eu tenho um hall de motores. Olha o Alfa Romeo Busso aqui na versão da GTV, né? Com 73 cavalos. Veja que existe um grupo de caras, Porsche, Mercedes, Toyota, Nissan, Alfa Romeo, todo mundo aqui nessa faixa dos 70 cavalos por litro. E aí eu tenho um grupo dos top 5, né? Que eu tenho BMW e Honda só, né? São 4 BMWs que eu tenho aqui. Nós temos aqui, ó, a BMW M5 com o S38, que é um 6 em linha, o maior dessa lista, tá? Com exceção do Jaguar, mas são 3.8 produzindo 340 cavalos, certo? Que dá uma taxa de 89,5 cavalos por litro, né? E detalhe, né? Corte de giro desse motor, 7.200. Esses motores aqui, eles beliscam os 7.000 rotações, certo? Na BMW já 7.200, por isso que eu marquei de laranja. E aí eu entro com o C30 da Honda, né? Na primeira versão,
Declarados 270 cavalos, e aqui é importante frisar que esses 270 são reais, tá? A gente trabalhando aí com uma perda no powertrain por volta de 10%, os valores aferidos com correção SAE dão por volta ali de 270 cavalos de motor, tá? Isso de vários dinamômetros no mundo. Eu não medi esse carro aqui, a gente pode, depois de terminar, a gente pode medir ele para ver se também bate os números, mas esse número ele era fiel, tá? 270 cavalos por 3 litros encosta naquele acordo de cavalheiros que nós tínhamos nas versões turbinadas, né, do 2JZ GTE, do RB26, né, Twin Turbo, DE-TTT, que são os motores de 6 cilindros de 3 litros turbinados da Nissan e da Toyota. Mas eles são meio trapaceiros, porque eles estão usando turbo, e a Honda chega nos 270 no aspirado, né? Graças ao VTEC. Então a gente tem lá os 90 cavalos e acima desse só o S50, tanto na versão de 3 litros de 3.2, o S50 é o primeiro motor que chega no número de 100 cavalos por litro, isso ainda na década de 90, né? E aqui a gente percebe essas duas montadoras trabalhando com a parte de eficiência do motor, que é o mais difícil, de maneiras completamente diferentes. Enquanto a BMW, para chegar nesses 100 cavalos por litro, utiliza de técnicas e de construção, né, de arquiteturas de motor, utilizando tecnologias como borboletas individuais, dutos e comandos de alto levante e alta eficiência, coletores de exaustão extremamente equalizados, né, uma certa alta taxa de compressão e um pouquinho de giro. Veja que o S50B32, que chega nos 100 cavalos por litro, está girando ali por volta de 7.600 rotações. A Honda utiliza filosofias e construções diferentes, né? Veja que o motor da Honda é o que roda mais alto aqui, 8.000 rotações. E eu vou explicar lá no motor quais são as diferenças das tecnologias empregadas pela Honda para chegar nesse número aqui de 90 cavalos por litro. E olha aqui um comparativo importante, tá? Apesar de serem motores V8, eu peguei aqui duas gerações de Ferrari que seriam carros que o NSX estava mirando para bater, né? E carros completamente diferentes na sua concepção e na sua construção. Primeiro a 348 com motor F119, que tinha lá os seus 3.4 litros, é um V8 aqui, tem 2 cilindros a mais, mas os 3.4 litros produzia 300 cavalos. O que dava uma taxa de potência para o deslocamento ali por volta dos 88, muito próximo do Honda NSX, né? E girava ali por volta de 7.500. Beleza, esse era o carro que existia antes do NSX ser lançado. A Honda lança o NSX, eleva a régua para todo mundo e aí a Ferrari se mexe e ela produz, na sequência da 348, produz a 355 com o F129, que aumenta o deslocamento um pouquinho, 3,5 litros, mas a potência por deslocamento sobe muito, né? 107 cavalos por litro, que é uma coisa, e 8.500 rotações, né? Que é uma coisa assim absurda. Veja que existe uma relação entre rotação e potência entrega por deslocamento, mas não é aqui que a Honda ganha. Ela ganha mais eficiência, mais potência por cilindro, graças a uma tecnologia chamada VTEC. Aí você me pergunta, o que é VTEC? Então vamos lá, cavalheiros. Vamos fazer um básico de motor a combustão aqui de uma maneira bem simples. Eu tenho alguns 4 gráficos aqui, mas eu estou falando de desenho de motor. Quando o cara está projetando um motor, ele vai aplicar esse motor num carro. Se eu estiver falando de um carro para uso do dia a dia, esse motor ele tem que ser econômico, ele tem que ser ágil na situação de ande e para, e isso o projeto do motor deve acompanhar esse uso do carro. Quando eu estou buscando um carro de alta performance, com bastante potência, ele automaticamente não vai ter uma boa economia. Isso por causa desse comportamento, da física, né, que obriga o engenheiro, que quando ele está desenhando o motor, de fazer escolhas. E uma dessas escolhas está de como ele vai desenhar a parte do cabeçote ou das portas de entrada da mistura ar-combustível e de saída dos gases de exaustão após a combustão lá dentro do cilindro. Ó, isso aqui é um cilindro, certo? Aqui é o bloco do motor, aqui é o cabeçote. Eu tentei desenhar de um jeito bacana, certo? Então aqui a válvula de admissão, a
válvula de exaustão, acho que deu para entender. E em cima das válvulas nós temos os comandos. Tem um comandão aqui de C63, né, de AMG 6.2 aspirado. E veja que o formato do comando, certo? Esse formato aqui, que parece um abacate ou uma coxinha, né, com o recheio de requeijão ali, ó. Esse desenho, o perfil do Kami, né, o desenho do perfil do Kami aqui, ele é projetado pelo engenheiro conforme a aplicação do motor, certo? E aí, se eu desenhar um comandinho, se eu desenhar um Kami pequeno, uma mini coxinha, eu vou acabar levantando a válvula num levante curto. Então a válvula está lá fechada dentro do cabeçote, certo? Vai girar o comando vai girar, né? Vai ter contato ali com o tucho começa a empurrar a válvula. Se o comando é pequeno, a válvula abre um pouquinho só, certo? Se o comando ele é mais agressivo, a válvula vai levantar mais e também isso automaticamente vai aumentar a duração desse levante. Ou seja, a porta de entrada e saída aqui dos gases, ela vai ficar aberta por mais tempo. Isso vai permitir o motor admitir mais ar e escoar os gases no momento da exaustão também, certo? De uma maneira mais eficiente. Só que se eu botar um comandão super potente no Civic para andar no dia a dia, o Civic vai fazer 3 por litro parado, certo? Então o engenheiro acaba tendo que fazer uma escolha. Ou ele desenha um motor para economia, ou ele desenha um motor para potência. Porque depois que ele fabrica o comando, ele não consegue mudar. Isso aqui vai estar lá e pronto, está definida o perfil de trabalho do motor, a sua eficiência, a sua curva de torque, que isso também é uma outra coisa que está relacionada aqui com o perfil, certo? Motores de economia, com pouco levante, pouco cruzamento de válvulas, costumam entregar o seu pico de torque. Olha lá, eu tenho torque por rotação de motor. O pico de torque costuma estar em baixas rotações, de 1 a 3.000. Então aqui, ao mesmo tempo que eu economizo combustível, o motor tem um bom arranque. Isso aqui são motores que ficam estacionários lá no semáforo. Aí você engata a primeira, começa a sair. Engatou a primeira, o carro não pode sair morto. Né? Que seria aqui, ó, que o motor sai morto. Ó. Depois ele vai ter o pico de eficiência lá em cima. Carro para uso do dia a dia, o torque tem que estar lá embaixo. Você pisa o carro, já... certo? Entendeu? Isso é a personalidade do motor, isso é quando o motor canta. Entende? Lógico que eu estou simplificando muita coisa aqui, estou fazendo algumas generalizações para deixar o vídeo curto, né? Porque ainda vou mostrar o motor para vocês, certo? Mas o engenheiro vai lá e ele faz uma escolha. Pô, vou fazer um motor, que carro esse motor vai instalar? Vai instalar num carro para uso do dia a dia, num popular, baixa cilindrada, etc. Beleza, eu já sei o comando que eu preciso. E eu já sei como é que vai ser a característica do motor na consequência desse desenho. Versus, pô, agora não, a gente vai fazer um canhãozão, um motor com alta potência por deslocamento. Então, ele não tem escolha, porque esse tipo de perfil vai criar esse perfil de levante. Veja que o levantamento dessa válvula é maior aqui, ou seja, essa válvula, ela, em vez de fazer só isso, ela vai fazer isso. Essa porta vai ficar aberta por mais tempo, vai permitir uma maior entrada de ar, para quando o motor está girando cada vez mais rápido, né? E aí cria essa curva característica de torque, onde o pico de torque não está mais em 1, 2.000 ou 3.000 rotações, mas sim de 4 em diante. Que aqui é o ponto que é onde a gente faz aquela direção esportiva, né? E os motores da BMW M que eu mostrei para vocês possuem esse tipo de comando aqui, ó. Tá? O motor da AMG que eu mostrei para vocês possui algo intermediário, porque lá também tem outras variáveis que não cabe explicar aqui nesse vídeo. Tá? Uma outra coisa que também acontece quando você modifica esses perfis, e isso está diretamente relacionado, é o momento de cruzamento das válvulas. Tá? Existe no pulso quando você tem a combustão, vamos lá, rapidamente ciclo outro, vamos lá.
Então, ciclo de admissão, certo? Abre a válvula de admissão, o pistão baixa e admite uma mistura de ar combustível. A válvula de admissão fecha, a mistura é comprimida, segundo ciclo, e aí a gente tem aqui o início do segundo ciclo, quando o pistão está lá em cima, que é o ciclo de expansão ou produção de potência, ele abaixa, certo? E aí, nesse momento, quando o pistão estiver subindo, nós vamos ter a abertura da válvula de exaustão, aqui, e quando o pistão estiver quase lá em cima, com o momento de fechamento da válvula de exaustão, a gente começa a ter o momento de abertura da válvula de admissão, para começar o próximo ciclo de admissão. É nesse momento que existe um cruzamento das válvulas. Então é nesse momento, quando a gente tem o final do ciclo de exaustão e o começo do ciclo de admissão, que nós vamos ter o que a gente chama de overlap, que é um momento que a válvula de admissão e a válvula de exaustão se encontram abertas ao mesmo tempo, certo? Isso vai permitir, no final aí da transferência do último ciclo para o primeiro, isso vai permitir com que o escoamento desses gases que estão saindo aqui, ó, eles vão sair com velocidade. Essa velocidade vai criar uma espécie de baixa pressão aqui, que vai ajudar os gases que querem entrar, eles vão entrar de uma maneira mais rápida. Esse cruzamento ajuda o que a gente chama de escoamento dos gases, deixa o motor mais leve, né? E ao mesmo tempo cria um vácuo que vai sugar o ar que está na admissão aqui, certo? Esse momento de overlap está aqui, ó. Eu tenho o levante da válvula de exaustão, aí eu tenho o fechamento dela. No motor de economia, eu tenho pouco overlap, eu tenho pouco tempo. Aqui eu tenho a abertura e fechamento da válvula de admissão, certo? E aqui, ó, no motor de alta potência, eu tenho um levante maior. E veja que a válvula de exaustão, ela demora um pouco mais para fechar. E a válvula de admissão abre um pouquinho mais cedo. Então eu tenho um overlap maior entre esses dois, que ajuda nessa parte do escoamento do gás. Tanto para escoar os gases aqui, quanto para acelerar o ar, para ele, quando o pistão baixar de novo, ele entrar com mais velocidade, mais carga, etc. Né? Então, comandos de alta potência têm esse overlap maior, só que isso atrapalha também fases de marcha lenta, né? Porque quando a gente não tem carga o suficiente, o motor está lá na marcha lenta, você acaba tendo um retorno dessa compressão aqui para a parte de admissão, e é por isso que você tem aquele carro que tem aquele comandão, né? Aquele comandão, o dojão fica... Isso é porque nessa fase que não tem carga o suficiente aqui para criar esse efeito de fluxo aqui, para tirar os gases lá dentro, você acaba tendo parte da compressão voltando ali, né? Só que em alta, esse dojão ele vai respirar muito bem, ele vai entregar torque em rotações maiores. E por que isso é importante? Porque a rotação ela é componente da produção da potência. Eu tenho uma fórmula aqui, ó, cavalos é igual a torque, aqui eu estou em newton-metros, vezes RPM, dividido por 7.000 aproximadamente, dependendo da unidade que você use. Em outras palavras, se eu tiver 30 kg de torque aqui, de potência, e eu multiplicar isso por 2 ou 3, então 30 vezes 2 ou 3, vai dar ali por volta de o quê? 90, de 60 a 90 HP ou CV. Se eu pegar os mesmos, então 30 vezes 2 ou 3. Agora, se eu entregar os mesmos 30 kg força de torque, mas em 5 ou 6, eu vou ter uma geração maior de potência aqui. Por quê? 30 vezes 5 ou vezes 6 é o dobro dos 90. Eu vou entregar aqui 180 cavalos. Entende? São os mesmos quilograma-força de torque. É só onde que o torque aparece que vai me permitir gerar muito mais potência aqui, dependendo do perfil do comando, etc. Entende? Então, escolhendo o perfil do comando, eu dito qual que é a característica do motor. Se ele sai... ou se ele já sai... entendeu? E o VTEC, Guilherme, o que tem a ver com tudo isso? Bom, o VTEC, ele é uma engenhosidade. A Honda foi uma das primeiras montadoras
a montar isso no motor de série, de rua, que permite o carro possuir 2 comandos, o que faz com que o carro tenha a capacidade de gerar 2 perfis de válvula diferentes e, portanto, ter 2 características diferentes ou 2 comportamentos diferentes conforme a central do motor escolhe qual comando ela vai utilizar. Isso dá para ver no motor. Vou mostrar para vocês e depois eu volto aqui só para explicar como é que tudo isso funciona junto. Tá uma bagunça, mas ficou legal, velho, eu acho. Então vamos lá, ó. Se eu ver aqui, ó, na tampa, a Honda, ela carimba isso com muito orgulho, né? Olha lá, Honda Motor Company, DAOHC, ou duplo comando superior, ou no cabeçote, certo? Sobre a válvula, né? Overhead. E VTEC, que é essa tecnologia que permite o carro ter 2 comandos, ou 2 perfis de válvula diferentes. Eu tiro a tampa de válvula aqui, lógico que isso aí já estava tudo desmontado. E se você dá uma olhada e eu comparar com o comando do AMG, né, eu vou ver que eu tenho assim, muito mais camis nesses 2 comandos, aqui é o duplo comando, certo? Admissão e exaustão, do que eu tenho num carro comum. Quer ver mais de perto? Então dá uma olhada, ó. Eu tenho aqui o comando da AMG, são 4 válvulas por cilindro, esse aqui é o comando de exaustão, e aí eu tenho 2 camis, um para cada válvula. O Honda também possui 4 válvulas por cilindro. Eu tenho uma válvula aqui e outra aqui, uma válvula aqui e outra aqui, no caso de exaustão, só que perceba que eu tenho 3 lobes para 2 válvulas. E perceba uma outra coisa, eu tenho esse levante e eu tenho esse levante, eles são menores do que esse aqui. Se a gente dá uma olhada num outro cilindro que tem a fase, se a gente dá uma olhada aqui, ó, eu percebo que esse daqui ele é mais curto do que esse do meio. Esse do meio ele é mais longo, certo? E se a gente dá uma olhada aqui lateralmente também, a gente vai ver que a duração desse cara aqui é maior. E aí o que o módulo do motor faz? Ele fica monitorando o funcionamento do motor e aí quando ele vê quando 4 variáveis estão ideais, sendo elas a rotação do motor, quando a rotação está acima de 5.000 aqui, quando a temperatura do sistema de arrefecimento está acima de 60 graus, ou seja, o motor está quente, quando a velocidade das rodas do carro está acima de 5 km por hora, ou seja, o carro não está parado no neutro, e quando a carga do motor, que aqui é controlado por abertura de borboleta, né, está maior de um certo parâmetro, juntando essas 4 variáveis, o motor tem linha verde para energizar essa solenoide, certo? O motor fica monitorando essas 4 variáveis. Estamos com as 4 juntas, assim, pum, verde, ele vem, energiza a solenoide abre uma passagem de óleo, essa pressão de óleo entra dentro do cabeçote, e entra aqui, ó, nesses balanceiros do meio, do comando do meio. E eles travam os balanceiros. Eles travam os 2 balanceiros que estão do lado, ali, no do meio, certo? Que está acionado por esse perfil maior, com um pistão que tem lá dentro do balancinho, certo? E aí, dessa maneira, com um simples comando elétrico, a central varia o perfil de abertura do comando, ou o perfil do comando. Ou troca o comando do carro, conforme o carro está funcionando. E aí, o que acontece? Você vai vindo, certo? Esse é o clássico do VTEC, entendeu? Tem uns vídeos muito bons da galera imitando. Eu não sou exatamente o... É tipo assim, ó. Aí tem um... tem um... Em outras palavras, cavalheiros, o VTEC é você ter 2 perfis de motores num só, ter economia e ter potência conforme essas variáveis que eu falei para você, né? E aí, dessa forma, a Honda conseguiu fazer um motor de 3 litros de deslocamento com 6 cilindros, produzir uma taxa de potência para o deslocamento de 90 cavalos. E essa taxa ela é muito relevante, ela é tão relevante quanto os motores da Ferrari e elas são muito relevantes se comparados com os motores da BMW Motorsport.
né? Eram poucas montadoras que lançavam carros aqui, ou motores aqui, com esse tipo de potência para o deslocamento, né? O VTEC permitiu fazer isso. Aqui é a segunda, né? O VTEC começou lá no Integra, mas nos Estados Unidos esse foi o primeiro carro que chegou aqui nas Américas com o sistema de VTEC, né? E isso é muito legal, porque isso traz essa cultura dos rondeiros, né? Do VTEC que começa aqui. Continua não tendo muito torque, né? Mas não interessa, é só botar o torque na rotação certa, o pico de torque na rotação certa, desenhando o comando, né? Ou os comandos da maneira correta, certo? Outras montadoras, depois aqui da Honda, criaram seus sistemas de variação de perfil. A Audi tem o AVS, a BMW tem o Valvetronic, que é ainda mais complexo que isso aqui, e quebra para dedéu. A Porsche tem o Variocan, que funciona muito parecido com o VTEC. Enfim, cada montadora desenvolveu a sua tecnologia para ter esses motores com almas diferentes, cada um com a sua tecnologia proprietária. E o que interessa aqui é que o C30A foi o primeiro aí de muitos, né? Abriu alas na década de 90. Essas outras tecnologias que eu falei, as outras montadoras, só a partir dos anos 2000 em diante, né? Quase 10 anos depois, né? Então, isso é uma das inovações que a gente tem aqui no C30A. E vamos falar agora dos detalhes, vai já terminar esse vídeo que está muito longo, né? Vamos falar aqui do que? Vamos começar pela admissão? Vamos fazer o caminho do ar aqui, chega aí. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nos componentes aqui que são do C30A, porque assim, existe uma complexidade muito característica dos nipônicos aqui, né? Começando com o acionamento dos sistemas secundários aqui, que são utilizados por vácuo. Então você vai ver assim, ó, na entrada de ar do motor, né? Aqui eu tenho a atmosfera, aqui eu tenho o vácuo do motor conforme o regime de carga, né? Que é controlado aqui pela abertura da borboleta. Mas olha só a complexidade de quantos componentes, além da simples borboleta. E detalhe, ó, essa borboletinha aqui, ó, ela admite uma quantidade de ar de 270 cavalos, tá? O motor consegue aproveitar isso só nessa borboletinha aqui, ó, super pequenininha, né? Isso é muito legal, tá? Aí eu tenho aqui, ó, um mecanismo de volta para lenta aqui em cima, controlado por vácuo, né? Ó, aqui a mangueirinha, uma delas. Aí eu tenho aqui embaixo e ao lado aqui o sistema de piloto automático. Olha lá, sensor de posição da borboleta. Eu tenho o limitador aqui de velocidade também. Que mais que eu tenho? O sistema de arrefecimento do motor passa pela borboleta, isso é muito típico dos anos 90 aqui, né? Então assim, olha a quantidade de mangueiras que nós temos aqui, a quantidade de pontos de falha, de oxidação, que eu já venho falando aí lá naquele vídeo do Legend, não vou entrar no assunto aqui de novo para deixar o vídeo mais simples, né? Mas a gente percebe a oxidação aqui em alguns dos componentes. E, beleza, a borboleta aqui você controla a abertura, aí a gente entra no coletor de admissão. O coletor de admissão, ele também possui aquelas cornetas variáveis, né? Aqui outra inovação que eu não expliquei também nesse vídeo, eu não vou explicar para não ficar muito longo, mas eu vou mostrar para vocês dele acionando. Peraí, vou mudar o ângulo aqui, eu vou pegar uma bombinha, peraí. Então dá uma olhada, eu vou entrar, aqui eu tenho um diafragma, eu estou com uma mangueirinha de vácuo aqui, estou simulando o vácuo do motor, vou aplicar vácuo, olha o que acontece, o diafragma ele puxa esses dois eixos que passam e entram lá no coletor de admissão, certo? Vou soltar aqui, e ele não solta. Olha lá, vou fazer de novo. Certo? Isso muda o tamanho dos tubos ali de admissão dentro do coletor. E eu já expliquei isso em vários vídeos. Eu tenho o vídeo da Mercedes, que tem o mesmo sistema, da CMA3, que eu mostro o coletor. E eu tenho o vídeo da Ferrari 360 Modena, também que mostra de uma maneira um pouco diferente. Da Mercedes é mais parecido com esse aqui, como que a variação do comprimento do duto influencia nas curvas de torque do motor. Então, na verdade, esse carro ele tem duas tecnologias diferentes que fazem com que o motor aspirado seja extremamente eficiente, extremamente flexível nessas duas condições de uso, né? Que mais que nós temos aqui? Sistema de injeção multiponto, daquele lado,
Então vamos lá, sistema de injeção multiponto, olha lá os injetores aqui, certo? Um individual, um para cada cilindro, flautinha de alumínio, linha de alimentação, aqui o regulador, retorno e nada demais aqui, né? Só mangueirinha de vácuo para burro. A Honda, o motor inteiro é feito de alumínio, inclusive a parte do meio, do miolo, certo? Open deck, podia ser closer, né? Mas a Honda sempre fez open deck, né? Sempre fez open deck. E não é só na liga leve que ela utiliza na parte estrutural do motor, mas nas tampas também. As tampas de válvula, aqui ó, elas são feitas de magnésio, muito comum, várias montadoras utilizam esse processo. E a gente percebe que nem o magnésio da Honda dura. Isso porque o magnésio ele começa a ficar poroso com o tempo. Entretanto, precisa ser dito que de todos os magnésios que eu venho vendo aqui, ó, BMW nessa época usa tampa de magnésio, Mercedes usa, Ferrari usa, né? Todas essas elas corroem, derretem com o tempo, tá? Esse motor especificamente, aparentemente, eu não posso dizer se essas tampas são originais, mas o estado desta tampa está muito melhor do que aqueles outros que eu já citei aí, que eu acabei de citar. Ele assim, tem pontos de corrosão, mas eles são iniciais. O meu palpite é que essa tampa ela foi ou reformada ou ela foi trocada, tá? Porque magnésio não dura tanto assim, tá? O magnésio da Honda, ele não é diferente do magnésio das outras montadoras, certo? Ó, a juntinha aqui a gente já está trocando, inclusive não posso... E já falando disso, né? Um dos serviços que a gente está fazendo aqui é o serviço de remoção de vazamentos, né? E nós temos aqui, ó, a Honda utiliza uma junta perfilada, certo? Então existe uma cava e a junta ela fica alojada lá dentro dessa cava. Isso aqui é uma borracha e a borracha, com o passar do tempo, com os ciclos térmicos, com a pressão, com a temperatura, ela vai ficando mais ressecada, né? E aí eu caio naquela coisa que eu já falei no vídeo da minha BMW, que vale para todos os carros. O motor, ele é uma panela de pressão, tá? E existem vários locais, em todas as conexões de peças que são fabricadas, nós temos componentes de juntas, que servem para compensar o espaço, né? Muitas vezes ali milímetros ou décimos de milímetro, centésimos de milímetro, conforme você tem a dilatação, né? e o recolhimento ali das peças nos ciclos térmicos do motor, né? Quando você liga o motor de manhã, a junta tem que preencher o espaço entre a tampa e o cabeçote, porque eles estão mais encolhidos, né? Porque aí vem a temperatura, as peças, o metal dilata e aí sela esses buracos, né? Lembra lá o SR-71 que vazava combustível? Por quê? Porque a dilatação daquele avião era imensa, né? Ele funcionava lá a temperaturas na casa dos 1000 graus Celsius, dependendo ali do painel, né? Então a dilatação do titânio era muito grande. E aí quando o avião estava lá parado no hangar, geladinho, o espaço entre as peças assim era tão grande, né, que vazava combustível. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o SR-71 é tão legal contra o Honda. E o VTEC. Mas aqui eu estou sendo redundante, porque se você viu aquele vídeo de vazamento, você entende que quando a gente pega motores antigos, de mais de 10 anos, complexos, certo? Aqui eu tenho 2 cabeçotes, olha a quantidade de componentes que nós temos aqui. Isso aqui nunca foi, nunca vai ser um motor simples. Ele é um motor complexo, confiável, mas complexo, com vários pontos aqui de ataque, né? Várias conexões elétricas, né? Eu tenho vedações para isso aqui pegar água e a água não oxidar os contatos elétricos. Eu tenho travas de plástico, né? Isso aqui é só um dos lados aqui da solenoide do VTEC, que é essa daqui, ó, certo? Então eu tenho uma pressão hidráulica, eu tenho uma mola e eu tenho uma válvula elétrica, né? Que ela vai abrir e vai liberar passagem para o óleo entrar sob pressão e travar aqueles balancinhos e mudar o perfil que nem eu já expliquei. Então,
entre a interface da solenoide e o cabeçote, eu vou ter uma junta. Eu vou ter uma junta aqui, eu tenho junta aqui, eu tenho junta ali, eu tenho junta ali, eu tenho junta cá. Né? Eu tenho aqui os tampões, que é um dos principais vazamentos que esse motor teve. Aqui, ó, dos comandos que ficam aqui. Né? E aí, o que eu recomendo para vocês, no longo prazo, devido ao motor ser uma panela de pressão, se tem mais de um vazamento, faça um jogo de junta completo do motor, certo? Dessa forma, você vai diminuir a possibilidade de ter uma reincidência de vazamento, seja pela peça que acabou de ser substituída, ou seja por um novo ponto que ainda está com a junta velha, que você resolveu não trocar, né? E aí cai o carro para serviço de novo. Às vezes você passa de novo pela mesma desmontagem. Então, o investimento de você fazer um jogo de junta completo do motor, ele costuma ser, no longo prazo, um investimento melhor do que você ir trocar aqui. Aí, daqui a 3 meses começa a vazar por aqui, você vai trocar essa junta. Depois de 6 meses começa a vazar pela junta da tampa de válvulas. Aí depois começa a vazar pelo solenoide e aí assim por diante, certo? Esse é o jeito fácil para você ter menos dor de cabeça com o teu antigo no longo prazo, porque vazar ele vai, não interessa, tá aqui, ó, Honda não quebra, ó, tá aí, ó, tá vazando. Outra coisa que a gente fez aqui no motor, ó, foi a regulagem, né, do valve leash, ou da folga de válvula, no estilo da Honda, né? Aquele parafusinho 10, a regulagem aqui na fenda, tiver que fabricar uma ferramenta para acessar aqui, que esse aqui está um pouco mais profundo do que se comparado lá ao Civicão, que a gente sempre fez aqui durante muito tempo, né? E esse motor ele estava assim com um barulhinho de valve trem, né? E as válvulas estavam fora de spec aqui. Então a gente fez essa regulagem, que nem de Honda clássico, né? Mais clássico que isso aí eu não conheço. Ó, dá uma olhada aqui, ó, do que eu tô falando, ó. Eu tenho o cabeçote, eu tenho a tampa da correia, aqui, ó, eu tenho uma junta aqui, ó, certo? Eu também tenho um outro tampão que vai aqui, ó, entre o comando e o mancal. Eu tenho uma outra vedação que vai aqui dentro, também tem que ser substituída. Aqui também eu tenho uma outra vedação nessa parte. Então veja que o motor ele não é simples, né? Eu tenho juntas aqui e pontos de vazamento que no futuro vão ser pontos de serviço. Aqui também a gente fez a substituição da correia dentada, né? E aqui, carro super simples. Vem dar uma olhada desse lado. Sincronismo do VTEC, né? Uma marcação simples, 2 polias simples. Eu não tenho variação de abertura e fechamento de comandos aqui nesse VTEC, né? Da década de 90. Uma correia super longa, passa por bomba d'água, que está aqui, passa pelo esticador, né? Que também é item de serviço, e eu confesso que trocar a correia dentada do NSX não foi um negócio assim muito simples, não é um serviço simples de ser feito, tendo em vista o acesso, que o carro está aqui, ó. O carro ele está beirando isso aqui, ele lambe isso aqui, ó. Você não tem muito acesso para fazer esse serviço aqui. E por fim, analisando aqui já a parte de saída dos gases, né? Nós temos aqui, ó, o coletor de exaustão. E aqui eu já percebo que a Honda não se dedicou muito para aprimorar esse componente, se comparado, por exemplo, com o que a BMW faz, né? A BMW ela gasta muito tempo para criar coletores equalizados e aí assim não precisar desse cruzamento das válvulas para fazer o escoamento do cilindro. E sim, utilizando os próprios pulsos de combustão aqui na saída, com aquele efeito scavenging que eu já citei, para fazer o esvaziamento do cilindro, deixar o motor mais leve, mais eficiente, respirar melhor, né? Veja que se a Honda tivesse combinado o VTEC com um coletor equalizado, ela ia ganhar ainda mais potência, né? Mas é sempre assim, as montadoras escolhem as áreas que elas vão se dedicar para aprimorar o projeto e no final é tudo uma questão de criar um carro que seja confiável, que dure, né? Mas ainda assim entrega uma eficiência, né? Bastante potência por deslocamento, com aprimorações e inovações tecnológicas aí em alguns dos setores, né? BMW seguiu um caminho para produzir aqueles quase 100 cavalos por litro e a Honda seguiu outro caminho. BMW trabalha aqui, a Honda trabalha aqui, em resumo. Vamos olhar isso aqui, ó, do outro lado, você vai entender quando a gente for lá para o outro lado, né? Aqui, ó, os 3 cilindros saindo, de certa forma até equalizados, mas juntos no mesmo coletor, com um estrangulamento aqui, e não há o aproveitamento aqui do pulso, né? Aqui
de escoamento desses cilindros. Vamos lá para o outro lado. Do outro lado, ó, eu tenho aqui, ó, esse é o escapamento, o catalisador da bancada lá do outro lado, que eu acabei de mostrar para vocês. E esse aqui de cima, ó, é o dessa bancada, né? E perceba que o coletor é bem diferente. Perceba que esse duto ele é muito mais longo do que esse duto, né? Então aqui eu tenho área ainda para aprimorar muito mais esse motor. Se eu falasse lá com o pessoal da Secret, por exemplo, para fazer um coletor dimensionado, né? E aí o carro ele ia ter ainda mais eficiência, ia produzir mais alguns quilinhos de torque na faixa de rotação ideal. E ele ia produzir ainda mais potência, só adicionando eficiência ou tirando ineficiência do projeto aqui do escapamento, né? Utilizando a energia que é gerada aqui pelo fluxo dos gases para escoar o cilindro, né? E aí, ó, os dois se unem aqui num silenciador traseiro, muito bonito. Vamos pegar o silenciador aqui, peraí. Esse daqui é o silencioso traseiro do Honda NSX, né? Veja que uma das bancadas entra aqui, a outra entra aqui. Aí existe uma comunicação de 3 câmeras que eu tenho aqui dentro, com algumas passagens. E nenhum sistema de válvulas assim, né? Isso aqui é ainda 1990 e os engenheiros, de certa forma, não estavam ainda preocupados em dar aquela assinatura acústica, né? Muito clássica, que pode ser extraída de um projeto de escapamento bem produzido, né? E, na verdade, a maioria dos japoneses, né, eles nunca deram muita bola para isso aqui, né? Os italianos sempre deram muita bola para isso. Veja que o VTEC, na verdade, dá uma espécie de falsete para o motor, né? Ele canta num tom e, de repente, ele dá os agudos com uma outra forma. E aí a gente tem o timbre da voz, né, da alma aqui desse V6, com essas duas variações, né? Tipo, sei lá, o Axl Rose. Quem que cantava muito diferente? Freddie Mercury, não. Enfim, foda-se. Vocês entenderam. Então é isso, cavaleiros. Um vídeo meio maluco, né? De um ícone automotivo, de um ícone de uma década, um divisor de águas. Até a Ferrari ficou incomodada quando a Honda fez esse motor e esse carro. São coisas inovadoras, né? na sua individualidade. Se você quiser entender o que eu estou querendo falar aqui, dá uma olhada no vídeo lá do NSX. Eu explico melhor a história desse carro, por que ele é tão inovador. Consegui mostrar um pouco aqui das entranhas de um motor super raro, super icônico. Acho que consegui explicar um pouco do VTEC, né? O que eu não falei desse motor ainda, ele tem tecnologias aqui de F1, né? As bielas desse carro são de titânio, são muito mais leves, assim, comparadas das bielas normais de ferro que a gente tem aí nos motores, né? 30% mais leves, o que permite, essa massa menor permite o carro rodar mais, né? Permite aumentar o corte de giro, que nessa época 8 pau era coisa bem diferenciada. E de novo, o giro, se a gente tiver torque na curva certa, eu já expliquei para vocês que gera-se mais potência, né? É uma das fórmulas mágicas de você gerar mais potência no mesmo deslocamento, aumentar o giro, né? E esse cara girava muito por causa, principalmente, das bielas de titânio. É isso, o que a gente está fazendo aqui? Tirando esses vazamentos, ó. Tem muito vazamento. Esse carro é um carro antigo, né? Ó, ainda tem coisa aqui para lavar, ó. Né? Estamos fazendo aqui uma geral. Isso não é uma restauração de motores. Isso daqui é um serviço de manutenção de longo prazo de um carro clássico, antigo, velho, tá? Não vou poupar aqui, eu não sou vendedor de carro. É um carro velho e ele vai apresentar problemas de carro velho. Eu não posso tratar um paciente de 60 anos considerando que ele tem 25 anos. Só dá uma carga de anabolizante lá, ou infarta, entendeu? Aqui o mesmo, a gente não precisa ficar passando a mão na cabeça, falando que não, o seu carro clássico, isso aqui é um carro velho. Precisa de manutenções adequadas à idade que ele possui e a gente precisa falar uma linguagem clara aqui. Isso é um problema para o carro? Não, pelo contrário. O fato desse carro ter chegado até hoje aqui, passado todos esses anos com essa quilometragem, né, dá mais gosto para ele, dá mais
individualidade, dá mais raridade para tudo isso, e por isso que merece muito mais carinho e merece um serviço mais extenso, assim como esse, né? Quem tem, quem não tem, vai comprar aí o BYD aí, espera que daqui a 50 anos ele vai... Você acha que não dá, né? É outro tipo de máquina. E quem tem, por isso que é tão valorizado o NSX, tão importante. Eu espero que eu tenha passado, de certa forma, conhecimento aí para vocês. Devo ter errado em algum lugar, com certeza, porque é tudo feito nas coxas aqui, esses vídeos, tudo feito de última hora. Estou aqui com o carro no meio do serviço, preciso gravar conteúdo para vocês, desenhei algumas coisas aqui. Me corrija aí embaixo no comentário, por favor. E é isso. Honda NSX C30A, mais uma raridade que eu mostro aqui para vocês no canal. Mais uma beldade que merece carinho, atenção e mais vídeos, quem sabe. Já imaginou se a gente fizesse um escape nesse carro? Ia ser do caralho, hein? Considere se inscrever nesse canal.